O domingo colorado foi marcado por mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Internacional meteu 4-2 no Fluminense e embalou na competição nacional. O lateral direito Renzo Saravia preocupa por uma entorse no joelho direito. Thiago Galhardo vira um mistério. O jogador vai se reapresentar no CT Parque Gigante e Diego Aguirre destaca individualidades da equipe do Internacional. Esse é o Diário Colorado, domingo 15 de agosto de 2021. Tudo bem, senhores? Estou aqui no estádio Beira-Rio ainda, fechando a cobertura desse domingo e a vitória do Internacional pelo placar de 4-2 sobre o Fluminense. Antes disso, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e participa com eficiência aqui do A Dupla. Afinal, chegamos a 25 mil inscritos ao longo desse fim de semana. E o domingo, claro, é muito especial para o torcedor colorado, que viu mais uma vez o Internacional ter uma boa vitória pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez dentro dessa competição que o Internacional conseguiu engatar 2 vitórias consecutivas. E que vitória! Sobre o Fluminense, com maturidade e com força mental, algo que foi destacado pelo técnico Diego Aguirre. Aliás, se você quer conferir os destaques da vitória do Internacional, é só acessar o link que está aqui na descrição, o vídeo onde a gente explica como e por que o Internacional venceu o Fluminense pelo placar de 4-2. Mas antes, eu destaco algumas falas do técnico Diego Aguirre, que priorizou salientar e comemorar a força mental que o Internacional teve na vitória de hoje sobre a equipe do Fluminense. Ele até disse que, olha, muita gente falava que o Internacional não tinha essa força mental, essa capacidade de reagir diante de alguns desconfortos durante a partida. E o Inter conseguiu apresentar isso nesse domingo e isso foi muito celebrado pelo técnico uruguaio, que além disso salientou e comemorou algumas individualidades. Ele, ao melhor estilo Miguel Ángel Ramírez, no início da temporada, vocês lembram como o Miguel passava minutos falando sobre determinados jogadores, dizendo que o Maurício era top, que o Yuri Alberto era craque? Bom, o Diego Aguirre hoje fez mais ou menos isso. Ele salientou que o Edenilson é um craque, que o Edenilson é um baita profissional, que ajuda muito o time do Internacional, que tem um papel de liderança importante. Eu estou ajustando o tripé no meio do vídeo mesmo. E o Diego Aguirre salientou não só do Edenilson, mas do Tyson, do Yuri Alberto, falou sobre o Rodrigo Lindoso, derramou elogios sobre os jogadores do Internacional e sobre o momento que o Internacional vem vivendo por essas 2 vitórias consecutivas. Aliás, sobre o Rodrigo Lindoso, o Diego Aguirre disse que dificilmente ele vai conseguir tirar o Rodrigo Lindoso do time titular, que ele foi aquela peça que ele precisava para dar uma sustentação defensiva maior para o setor do meio-campo do Inter. E não à toa, a partir da entrada do Rodrigo Lindoso, algumas individualidades elas se destacaram. O Patrick, o Edenilson, o Tyson, jogadores que foram muito bem ao longo dessas últimas 2 partidas, muito também por conta da segurança defensiva que o Rodrigo Lindoso apresentou ao longo dos últimos jogos. Aliás, o Inter em 2 jogos marcou 8 gols. Aquela dificuldade em marcar, em botar a bola para dentro, aos poucos vai sendo corrigida. E isso também foi muito celebrado pelo técnico do Internacional. Mas nem tudo são águas mornas. E aí aqui eu trago 2 temas que são preocupantes para a sequência do Inter, pelo menos ao longo da próxima semana. Um deles é o Renzo Saravia. O Saravia fez uma boa partida contra a equipe do Fluminense, mas no segundo tempo ele machucou o joelho. Ele sentiu dores no joelho direito, que é o mesmo joelho que ele operou o ano passado, que deixou ele afastado dos gramados por cerca de 7 meses, e gera uma preocupação na comissão técnica do Internacional. Ele teve uma entorse no joelho. Ele vai ser reavaliado diariamente, mas há uma preocupação interna no Beira-Rio, porque o Saravia vem jogando bem. Se ele não jogar, entra o Heitor, mas ainda assim existe uma preocupação com o lateral direito argentino. Ao longo da semana a gente deve ter mais detalhes a respeito da situação desse jogador. O outro tema preocupante é a situação envolvendo o Thiago Galhardo, que mais uma vez está envolvido em polêmica. O Thiago Galhardo foi afastado pela diretoria do Internacional, de acordo com os próprios dirigentes. O Papaléu, do vice-futebol colorado, falou sobre isso na entrevista coletiva e disse que aguarda que o Thiago Galhardo se reapresente amanhã no CT Parque Gigante. Só que eu conversei com o Flávio Trivela, empresário do jogador, e o Flávio Trivela me garantiu que não, que o Thiago Galhardo ele não vai se reapresentar. De qualquer maneira, ainda durante a madrugada, algumas questões envolvendo o Thiago Galhardo, elas devem ser esclarecidas. Eu prometo para vocês que na segunda-feira eu abro a semana com um vídeo explicando a situação do Thiago Galhardo. Se eu tiver
mais detalhes, mais novidades ao longo da madrugada eu trago. Se eu não tiver o que eu tenho agora, eu explico tudo num vídeo um pouco mais longo, explicando as versões diferentes e o que se tem de especulação e de interpretação sobre esse afastamento do Thiago Galhardo. Mas de qualquer maneira, é um tema que preocupa o Internacional. É uma água não tão morna assim que o Inter precisa navegar durante a semana, mesmo estando em um momento bom dentro do Campeonato Brasileiro. A reapresentação é nessa segunda-feira, às 10h30 da manhã, e aí o Diego Aguirre vai ter novamente mais uma semana cheia para trabalhar, pensando aí no compromisso contra o Santos no próximo fim de semana, onde ainda não vai ter o Maurício, só na outra partida ele deve ter o Maurício. Pode ter um Gabriel Mercado? Pode ter um Gabriel Mercado, mas isso é assunto para o longo dessa semana. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Domingaço para os colorados, hein? Que vitória sobre o Fluminense. Parabéns para todo mundo. Beijo!